Bom dia oficialmente, então. Sábado, 5h33, 5h33 da manhã. E nós estamos aqui. Bom dia, Mel. Quem puder abrir a câmera, por favor. Vou ficar muito feliz de ver a carinha de vocês. E bora saber. Minhas abelhas não deixam. Vamos saber o que Provérbios tem para nós. Fica tranquila, Mel, não tem problema não. Bom, para começar. É importante que a gente entenda que fica tranquila também, Verônica, não tem problema não. Só quem puder abrir a câmera. Em Provérbios 5, ele fala muito. É uma leitura muito forte, muito pontual, um assunto muito delicado e sério. Ele fala conselhos contra o adultério, mas ele se especifica quanto à mulher, contra a mulher imoral. Assim como ele vai falar no 7 também sobre a mulher imoral, ele fala muito, muito dessa parte da mulher em si, da mulher imoral, do homem tomar cuidado com a mulher sedutora, porque a gente tem que entender também o contexto que isso foi escrito, tá? A gente tem que entender que Salomão é um homem, foi um homem de muitas mulheres, então, obviamente, ele vai escrever esse capítulo alertando sobre isso. Só que existe todo também uma análise por trás disso e que a gente vai levar para outras áreas de nossa vida, tá? Mas desde já, desde o começo, desde o comecinho do versículo, do capítulo, Salomão já começa repetindo novamente, como sempre, a gente já está no quinto, para a gente prestar atenção. Ele sempre usa muito essa expressão de prestar atenção no que ele está dizendo. Ele usa em outras versões da Bíblia, ele usa inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos para que você tenha discernimento. Inclina os teus ouvidos para você discernir. Discernir querendo significar que você tem que investigar até entender. Então, inclina os teus ouvidos até você discernir. Se assim você discernir e compreender, aí você vai manter o bom senso. E os teus lábios vão guardar o conhecimento. Então, se você quiser ser uma pessoa de conhecimento, você precisa reter as palavras da sabedoria, inclinar os teus ouvidos para compreender o discernimento de Salomão, que é o que ele fala no começo: filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Aí nos versículos seguintes, ele fala da mulher imoral. Ele fala que os lábios da mulher imoral podem ser tão doces quanto mel, os seus beijos suaves como azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ou seja, a mulher está descendo para o mundo dos mortos. A estrada que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, só que ela não sabe disso. Agora escute, filho meu, não se esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-te desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha, ou seja, as outras pessoas vão pegar o que você tem, outro vai pegar o que você tem, a vida que você tem, a vida que você tinha antes, e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza. E o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte,
enquanto todo o seu corpo vai se destruindo pouco a pouco. É só tragédia. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, eu nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Aí ele continua: seja fiel à sua mulher, dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você se casou. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam felizes. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Olha o tanto que é forte as coisas que ele está falando. Eles falam de conselho, ele fala sobre conselhos com relação ao adultério. Ele adverte contra a sedução da mulher adúltera. Ou seja, ele quer dizer que sempre vai dar errado. Sempre vai dar. Sempre termina da pior maneira possível. E Salomão fala com propriedade porque ele teve muitas mulheres. Então, esses versículos, o Provérbios 5 em si, ele é muito pontual. Só que a gente pode, e a gente desde já aprende que só tem tragédia como consequência da falta de controle e disciplina. E é sobre isso que a gente pode fazer essa leitura. Tirando essa parte, colocando um pouco de lado esse exemplo e tirando o que a gente pode extrair desse exemplo. A gente pode extrair que, independente da situação, o adultério ou qualquer outra área da vida, se a gente não tiver falta de controle e não tiver disciplina, a gente vai ter as mesmas consequências e se ver nas mesmas tragédias que esse exemplo está nos dando. Então, o que a gente pode tirar desses versículos, deixando um pouco de lado essa questão, é sobre a disciplina e o autocontrole. As pessoas, elas costumam dizer que elas não conseguem evitar uma tentação. Pode ser esse tipo de tentação, pode ser a tentação de controlar a boca, a língua, as compras, qualquer outro tipo de situação. Ah, eu não tenho autocontrole. Mas a Bíblia diz que se você se rebelar contra a disciplina, ou seja, se você não for disciplinado com o seu autocontrole e ainda desprezar a repreensão, a correção, só vai ter tragédia, das quais algumas fortes foram citadas nos versículos que a gente leu. Porque os teus caminhos vão se inclinar para o mal, justamente porque os teus ouvidos não se inclinaram para a sabedoria. Agora, se você der ouvidos à repreensão, à correção das pessoas que te amam e têm autoridade sobre você, se você der ouvidos ao controle, à disciplina, à correção, que é onde está a maior dificuldade, mas se você aguentar e resistir aceitando, principalmente a repreensão, o seu caminho vai ser justamente o contrário das tragédias citadas por Salomão. Ele fala: não quis ouvir os meus mestres, não dei atenção às pessoas que me ensinavam. Ou seja, existiu oportunidade. Existiam pessoas que queriam ensinar ele, mas ele desperdiçou. Chegou próximo da ruína completa. Agora vai ter que beber. Quem chega próximo da ruína completa, próximo dos 100%, vai ter que beber água da sua própria fonte. Vai ter que se saciar com a água do teu próprio poço. Só que isso também, por outro lado, nos leva a entender que Salomão está falando: aceite o que você tem, se satisfaça com a sua própria mulher e não com a mulher dos outros. Não fique olhando a grama do vizinho, porque ela só parece que é mais verde, mas é uma armadilha. Então, tira o olho do poço dos outros, tira o olho do que não é teu.
Os caminhos dos homens estão diante do Senhor, ele fala logo na sequência. No versículo 21 ele já fala: Deus sabe por onde você anda, vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. Ou seja, quem não se controla, o caminho é a morte. A morte, a morte interior. A sua grandeza, desculpa, a sua grande loucura o leva à cova. Na versão King James fala que os caminhos dos homens estão diante do Senhor. Ele examina atentamente os teus passos. Quanto ao perverso, são sua própria iniquidade que o amarram e os fazem prisioneiros das coroas do seu pecado. Ou seja, com toda certeza ele vai morrer pela falta de controle, ele vai andar inseguro e cambaleante, vai cambalear por conta da insensatez. Em resumo, Provérbios 5, ele nos alerta. Ele fala assim: preste atenção no que não é teu. Ele fala especificamente do adultério, mas a gente pode replicar isso para todas as áreas da nossa vida. Para não desejarmos o que não é nosso, para não olharmos para o terreno do vizinho achando que é mil maravilhas e comparando com o que a gente tem em casa. Então, principalmente no mundo de hoje, onde está tudo acessível, a vida de todo mundo fica exposta nas redes sociais, está tudo mais propenso, está potencializado, mas não significa, e a gente não pode usar isso como desculpa, porque apesar da gente olhar como a internet como algo que é acessível, que está aberto, a gente tem que entender que ela não é a desculpa de hoje em dia para a gente resistir às tentações. Porque esse livro, Provérbios, foi escrito há mais de 2.000 anos. Não existia a internet, mas existiam os mesmos problemas. Então, isso não é desculpa para falar, mas é por causa da internet. A internet me dá acesso às mulheres que eu desejo, não olho o que eu tenho em casa. Isso não é desculpa. A internet é só um meio. O ser humano, se não tivesse a internet, ele teria encontrado outro meio para fazer o que é errado. Que é justamente o que a gente está vendo na época de Salomão, onde tinha, onde ele tinha várias mulheres, não existia a internet, existiam exatamente esses mesmos problemas, essas mesmas tentações. Então, com ou sem internet, o erro do ser humano sempre vai existir. Agora, o que a gente pode fazer é tomar decisões radicais no meio das tentações. Se a internet, então, te faz pecar, tira a internet. O que te faz pecar, tira de você. Isso sim é viver uma vida de sacrifícios, uma vida de santidade. A própria Bíblia fala, tem outro versículo que fala que não é de Provérbios, se o teu olho te faz pecar, arranca. A gente se compara muito, isso já é errado. Só que pior que ficar se comparando, desejando o terreno do vizinho, desejando ter a vida do vizinho, a família, a mulher ou o homem de outra pessoa, é achar que a vida dessa pessoa é perfeita, é bela, é linda, maravilhosa, porque é o que geralmente a pessoa expõe. Só que fora das telas, fora das redes sociais, existem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, só que a gente se esquece disso porque a gente está deixando as nossas emoções falarem. O nosso corpo que está fraco falar e não o nosso espírito, porque a gente não está fortalecendo o nosso espírito, a gente não está alimentando o nosso espírito. Agora a gente está. Agora a gente sabe disso. A questão é manter isso. Deixar a carne enfraquecida, fortalecer o espírito para que ele fale mais alto. Por isso, Salomão nos alerta em Provérbios 5 sobre o autocontrole. Aqui a palavra em Provérbios 5 é o autocontrole. Para você ficar longe da mulher imoral, para você ficar longe do adultério, como ele fala aqui, para as coisas que não são nossas, só se você tiver sabedoria. Só se você tiver compreensão, só se você tiver discernimento e autocontrole. Em resumo, ao invés de você aproveitar o seu trabalho, por exemplo,
que a gente não tá falando só de adultério. Às vezes a gente tá querendo o trabalho dos outros. Ao invés de você aproveitar a sua casa, você tá querendo a casa dos outros. Ao invés de você aproveitar o carro que você tem, você tá querendo o carro dos outros. Porque tá achando que as coisas dos outros são melhores. E aí, e por aí vai. Só que Salomão fala: se você cair nessa armadilha, você vai morrer por falta de autocontrole. Você vai andar cambaleando por causa da sua própria insensatez. E ele fala: esse caminho é inevitável, é um padrão que vai se seguir. Quando você anda em caminho perigoso, a queda ela é inevitável. Esse padrão ele vai se repetir. O problema não é a tentação. O problema é até onde você vai com ela, até onde você decide brincar com a tentação. E isso serve, como eu vou repetir, para todas as outras áreas. Por exemplo, às vezes você sabe que alguma coisa é errada. Você sabe que fofocar é errado. Você sabe que falar mal da vida do outro é errado. Você sabe que ganhar dinheiro por outros meios é errado. Só que quantas pessoas não pensavam? Ninguém vai saber. É só uma vez. Não vai acontecer nada agora. Vai acontecer a mesma coisa que Provérbios 5 está falando com relação à mulher. Você vai morrer por falta de controle. Não morrer em si, literalmente, vai morrer por dentro. Só vai ter desgraça, desculpa a palavra. Então, Provérbios 5 fala sobre a mulher, mas indiretamente você tem que entender que se estende a tudo e todas as suas atitudes. Ele fala, inclusive, Salomão, com relação à exclusividade, no versículo 20. Ele fala: filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que você andaria descontrolado por causa de outra pessoa? Se você escolheu alguém, dê exclusividade a essa pessoa. Foca no que é teu. Porque o contrário desse caminho vai te levar à morte. Então esquece o que está na Bíblia, o nosso estudo espiritual. E pense, se existe uma pessoa que vai por esse caminho, se essa pessoa segue por esse caminho, você já conheceu alguma pessoa que seguiu por esse caminho e se deu bem na vida? Não tem. Às vezes a gente acha que ninguém tá vendo, que não vai acontecer nada, que vai ficar tudo bem, mas no fundo não é assim. As consequências, elas não aparecem do dia para a noite. Elas podem tardar, só que elas vão chegar. E quanto aos desejos que não devemos alimentar, o pior de tudo é que eles começam na sua cabeça. Você não deve alimentar eles, só que você começa a alimentar, você começa a pensar. Aí começa a acontecer o pior. Do seu pensamento, da sua cabeça vai para o seu coração. É quando você fica pensando, eu preciso daquele carro, você fica pensando, eu preciso daquele carro do fulano, eu preciso daquele carro do fulano, eu preciso daquela coisa que o fulano tem. Tá no seu pensamento. Eu quero, eu preciso. Eu tenho que ganhar mais. Fica pensando, 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 a ponto de alimentar coisas na sua cabeça. Você querer alimentar mais por causa do seu trabalho, da sua performance, querer se desafiar e melhorar para si mesmo é uma coisa. Agora, você querer ganhar mais porque você quer ter igual que o outro tem, é diferente. Aí você fica alimentando isso, você fica pensando isso, a ponto de alimentar tantas coisas na sua cabeça que você se torna disposto a quebrar alguns princípios e a pagar o alto preço para conseguir essas coisas. Aí que está o problema. É sobre isso que Salomão está nos alertando, sobre a quebra de princípios para fazer coisas erradas, atitudes erradas e as consequências que você vai ter a partir de então. Ó, a Verônica está falando. Cuidar da intenção que tem no coração. É exatamente isso, porque depois os nossos pensamentos vai para o coração. Aí depois o coração vai para as atitudes. Aí as atitudes são erradas. Isso tudo acontece quando nós não sabemos lidar com os nossos próprios desejos. Só que Provérbios 5, a Bíblia, já está dando a solução para a gente. Qual que é a solução para a falta de autocontrole, que é a palavra de Provérbios 5? É a disciplina e a exortação. O que é a exortação? É você receber correção das pessoas que te amam e têm autoridade sobre a sua vida. Essa é a solução para quem não tem autocontrole. Seja disciplinado e aceite a exortação das pessoas que te ensinam, das pessoas que querem te corrigir. Ou seja, a falta de disciplina, a falta de exortação, ou seja, a falta de atenção à correção, as pessoas que querem te ajudar, te levam à falta de autocontrole. Portanto, o importante é que você busque a disciplina, busque ser uma pessoa disciplinada e busque também pessoas
que você possa ser transparente, pessoas que você possa contar, pessoas que podem ser como um guia para você, um mentor espiritual, alguém que te ama muito, que você possa falar abertamente sobre tudo, para que essas pessoas possam cortar esse tipo de pensamento ruim antes que eles vão para o seu coração e antes que eles do coração virem para atitudes erradas. Então, Provérbios 5 ele fala muito sobre isso. É um assunto muito pesado, é um assunto muito forte, só que traz muito a reflexão do autocontrole. Salomão nos dizendo, novamente, nos alertando, se a gente quiser levar uma vida boa, se a gente quiser viver sem cambalear, se a gente quiser viver em segurança, se a gente quiser não morrer por dentro pela falta de controle, se a gente não quiser passar os nossos bens para as outras pessoas, porque ele falou, se vir outro pegar, assumir o seu lugar, ele vai pegar o teu bem. Se a gente não quiser ter a nossa honra roubada, se a gente não quiser morrer na mão de uma pessoa cruel, se a gente não quiser ficar envergonhado na vida, se a gente não quiser ter a nossa vida abreviada, a gente precisa de disciplina e exortação, disciplina e repreensão. A gente precisa andar longe de tudo que é errado, tudo que o nosso coração está nos alertando que não é o certo a se fazer, porque ele avisa. E se a gente não fosse pensar que a gente está fazendo um estudo espiritual, isso é uma lição para a vida de qualquer jeito. Uma pessoa que não acredita em Deus acha que esse caminho é errado. Então, o que a gente está falando aqui hoje, o assunto que a gente está falando é sobre um valor universal, independente da religião, independente da espiritualidade, isso que a gente está falando, qualquer pessoa vai saber. Independente, se a pessoa rouba, ela sabe que roubar é errado. Se uma pessoa comete adultério, ela sabe que isso é errado. Se uma pessoa pega um dinheiro que por meios errados, ela sabe que isso é errado. Então, independente de religião, independente se acredita ou não em Deus, isso é errado. Desejar o que é do outro é errado. Não precisa ser religioso e espiritual para saber que isso é assim. O importante aqui é vencer as tentações, o autocontrole. O problema é que a gente vai dando espaço para a tentação e ela vai crescendo. Ela vai provando, ela vai te testando. E do pensamento começa a ir para o coração, você não vai vendo as consequências disso, elas vão te dando a falsa sensação de que está tudo bem e de que você está no controle, só que de repente você cai. De repente é ruína. Salomão sabe, Deus sabe que o ser humano é o ser humano, ninguém é santo. Ele fala justamente o quanto é difícil vencer uma tentação, mas o quanto também é importante resistir a ela, para te levar a uma vida de honra. Afinal, honra quem tem honra. Você só vai atrair honra se você for uma pessoa de honra. Então, quando a gente luta as tentações e resiste, quer dizer que a gente está lutando em todas as áreas da nossa vida. E assim a gente vai receber honra em todas as áreas da nossa vida. Então, quando você cumpre a sua palavra, você se torna uma pessoa de honra. Quando você tem autocontrole, você se torna uma pessoa de honra. Você atrai honra. E o único caminho para sair desse mal é a gente ser disciplinado mais uma vez. Sermos disciplinados e estarmos debaixo da exortação, que é aceitarmos a correção das pessoas que nos amam e têm autoridade sobre a nossa vida. É a única solução para esse tipo de mal. Além de se arrepender. Porque se arrepender é o estado mais, é o ápice. É você não querer mais, nunca mais voltar no erro. É o estado mais profundo do abandono. Você tem que abandonar o abandono do erro. Porque quando você se arrepende de fato, é quando você realmente acredita que você merece as consequências daquilo que você fez. É quando você tem a consciência de que o que você fez é tão errado que você merece ser corrigido.
Só que também não quer dizer que você não vai colher o que plantou, porque você se arrependeu, você vai ter as consequências. Então, para resumir, mesmo que tenha sido um tema pontual, um tema pesado, um tema forte, é um tema que precisa ser dito. E que eu espero que hoje a gente possa resistir, principalmente no fim de semana, já que a gente está falando de tentação, né? A gente tenta comer mais do que a gente deve. Eu tô falando para mim nesse caso. Comer mais do que a gente deve, ficar resistindo à tentação de ficar comendo toda hora. Tudo, é para tudo na vida, é cada detalhe. Às vezes acha que, ah, não, mas Provérbios 5 tá falando do adultério, tá falando da mulher. Não, é todas as tentações, todas. A tentação de você comer mais do que tua fome, a tentação de você gastar mais do que você deveria, a tentação de você desejar o que não é teu, o carro que não é teu, a casa que não é tua, a vida financeira que não é tua, a mulher que não é tua, o homem que não é teu, tudo. Então, que hoje, já às 5:59 da manhã, a gente pode já começar o dia de hoje resistindo à tentação. E a primeira que eu vou tentar resistir vai ser, porque eu falei assim, hoje eu vou fazer provérbios, vou fazer uma devocional e vou voltar a dormir. E provérbios vem e me fala para eu resistir à tentação. Oh, meu Deus! Então eu vou tentar resistir à tentação de não voltar para a cama. Porque já que eu acordei, eu vou fazer do meu dia produtivo, ué. É a primeira tentação. Tá vendo como Deus é tão perfeito? Ele trouxe Provérbios 5 no sábado para que a gente possa, para que ele possa falar: "E aí? Vocês querem a sabedoria de Salomão? Comecem resistindo à tentação em todas as áreas da vida de vocês." Então que hoje a gente possa que essa palavra tenha entrado como flecha no coração de vocês e que Deus possa ajudar vocês a resistirem, a terem autocontrole. Essa é a palavra de hoje: autocontrole, disciplina, aceitar a correção em todas as áreas da vida de vocês e estar atento às pessoas que estão corrigindo vocês, que são as que te amam e têm autoridade sobre a sua vida. É importante tomar esse tapa na cara logo às 6 horas em ponto de um sábado, tomando tapa na cara, sim, para melhorar a nossa vida e nos aperfeiçoar. Então, que Deus abençoe vocês aí no sábado. Essa é a leitura de Provérbios 5. Amanhã, gente, amanhã é sensacional. Eu adoro Provérbios 6. Ele fala de novo, no final ele fala dos perigos do adultério. Mas nos últimos versículos de Provérbios 6, se vocês quiserem até adiantar a leitura, principalmente os versículos 16 a 19, é sensacional. É muito, muito legal. Muito legal mesmo. Então, Deus abençoe. É isso. Lindo dia para nós, para todas nós. Muito obrigada e até amanhã. Beijo, gente.